Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 16, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. No período dos juízes, Israel era uma nação completamente desorganizada. Suas instituições ainda estavam indefinidas e a nação era ameaçada e subjugada por inúmeros inimigos. Em sua misericórdia, Deus foi levantando líderes que libertassem o povo dos inimigos da vez, mas sem dar uma resposta definitiva, porque iam acontecendo um após o outro ciclos de subjugação e libertação. Esses líderes não souberam transmitir ao povo, com seu exemplo, bases sólidas que o fizessem viver em liberdade e ordem. Os juízes foram a expressão da misericórdia libertadora de Deus, mas também foram representantes fiéis de um povo imaturo. Israel foi escolhido para liderar as nações a uma adoração santa ao Senhor, mas sua falta de exemplaridade fez com que sua liderança fosse substituída por sua sujeição a outras nações. E foi muito engraçado preparar essa mensagem, porque o período de juízes, e principalmente o personagem que nós vamos trabalhar nessa manhã, o juiz que nós vamos falar, que é Sansão, ele é uma expressão muito próxima do que a igreja atual tem vivido. Parece que o tempo dos juízes voltou para dentro do tempo da igreja. E quando eu estava fazendo o estudo desse texto mais profundo, eu comecei a observar que o comportamento, e a gente vai estar falando um pouquinho aqui para frente sobre isso, comportamento de Sansão nada mais do que revela o que muitas vezes a igreja cristã como um todo está vivendo nos dias atuais. Vou dar um prêmio aqui, na verdade eu vou escolher alguém para dar, porque a Bíblia diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então eu vou escolher alguém bem-aventurado hoje aqui. Deixa eu pensar. Tem doce para vender ainda, Camila? Não, acabou. Tem mais nada, né? Então tá bom, um dia você vai levar alguém para comer uma pizza e ter um tempo com ele para conversar. Quem vai fazer isso? Bom, depois eu escolho quem vai fazer. Primeiro eu vou perguntar se você sabe a resposta. Qual era a frase mais comum no tempo dos juízes? E aí? Uma frase que era muito comum nos juízes. Não. Também não. E aí? Bom, tudo bem, eu vou acertar e daí eu escolho quem vai me abençoar. Ficou mais fácil. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O tempo de juízes, meus irmãos, era uma zona, uma bagunça, porque cada um seguia o seu caminho, cada um fazia o que bem entendia, o que dava na telha. Era uma desorganização total. E é muito interessante pensar que hoje a igreja cristã não está muito aquém desse padrão de comportamento. Porque o que muitos cristãos estão dizendo hoje em dia, principalmente nas redes sociais? Eu faço da minha vida o que eu bem entender. Olha, se você tentar transliterar ou parafrasear, falando um pouco mais paulamente, né, Paulo? Essa expressão,
leve ela um pouquinho para trás, como Paulo disse aos professores de escola bíblica e do culto infantil hoje pela manhã, que algumas expressões do passado, elas se atualizaram. Então hoje eu falo assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Lá em Juízes falava assim, e Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Politicamente correto, bonito, cada um fazia o que parecia certo, correto, mas o povo vivia uma algazarra plena, longe de Deus, comportamento mundano, vivendo debaixo do jugo dos filisteus e de outros povos, escravos, idólatras. Gente, tem exemplo a rodo aqui. Vocês lembram de Gideão? O que Gideão fez? A primeira ação de Gideão foi derrubar o poste idólatra que o pai dele tinha feito. A idolatria comia solta no meio de Israel, a prostituição cultural comia solta no meio dos povos. Israel era escravo. Meus irmãos, a igreja dos dias de hoje, quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando só daqui, pode ser também, mas eu estou falando de termos gerais. A igreja hoje se comporta da mesma forma. O povo quer pão e circo, o povo quer festa, o povo não quer prestar culto, o povo quer ser cultuado, o povo não quer servir, quer ser servido. O povo não quer falar do amor de Deus, só quer receber o amor de Deus. Como eu acertei a frase e a gente está num tempo de cuidado, ok, Elisandro e Alex, vocês foram escolhidos para pagar uma pizza para mim, pizza integral, super light, vocês vão escolher um lugar, parabéns, Deus abençoe. Mesmo eles não estando, vocês são uma só carne, foram escolhidos, parabéns. Eu tinha esquecido de escolher a bênção, quem ia ser a fonte da minha bênção. Eu acertei a frase, vocês foram escolhidos. Os próximos 2 domingos eu vou fazer a mesma coisa, escolherei outras famílias e vai ser muito bom. Olha que legal, se vocês não acertarem as minhas perguntas capciosas. A igreja de Jesus Cristo também foi escolhida para ser cabeça da realidade, mas somente se for modelo, poderá assumir seu papel de liderança redentora. E aí eu faço a pergunta para vocês hoje, igreja: qual é o papel que nós realizamos hoje na sociedade? Minha cunhada está morando na Europa, foi trabalhar, foi estudar e trabalhar, uma mais velha da Márcia. E ela estava conversando com a Márcia esses dias e compartilhou algo interessante. Ela está na Itália especificamente, e ela falou mais ou menos assim: quando você diz que você é cristão, eles vão esperar nada menos do que quase a perfeição do seu comportamento, porque lá ninguém é mais nada praticamente, só que eles sabem o que é cristianismo, porque a Europa é o berço da reforma, a reforma de Martinho Lutero e outras reformas que aconteceram tanto na Alemanha, os períodos de avivamento na Inglaterra e nos países próximos ali. Então a Europa é um dos maiores berços do cristianismo. Então o povo hoje é nominal lá, alguns já nem frequentam mais igrejas, sejam católicas ou protestantes, mas as pessoas têm a noção, eles sabem o que é o cristianismo. Então quando você diz, eu sou cristão, você tem que ter muita certeza do que você vai falar, porque se você pisar fora da faixa, acabou a tua moral, o teu respeito, as pessoas não vão acreditar em mais nada do que você vai falar. Ou seja, para eles isso ainda tem um valor muito pesado. E alguns irmãos de tempo de igreja mais anterior aí de 25 anos, 20, 25 anos para trás, vão se lembrar de algo. Quando você ia no comércio e você dizia, eu sou evangélico, eu sou crente, na verdade, não era a palavra evangélico. Evangélico entrou na moda aí depois de uns 10 anos para cá. Era a palavra assim, crente. Se você dizia, eu sou crente, você não precisava, às vezes, nem assinar na venda lá a caderneta, porque o cara sabia que você ia pagar. Há 20, 30 anos atrás, se você dissesse qual é a sua ocupação, a sua profissão, e o camarada ia lá buscar alguma coisa, um crédito, ele dizia, eu sou pastor. Os caras falavam assim, esse cara vai pagar.
Agora, por que eu estou falando toda essa história linda para vocês e já dei essa cacetada logo atrás falando que a igreja está uma bagunça nos dias atuais? Quando você fala hoje que é evangélico, você vai numa loja, se falar que é pastor então, meu irmão, eu costumo dizer assim, eu sou ministro de confissão religiosa, até o cara entender o que é a mesma coisa, mas até o cara entender do que se trata, já passou, ele já pôs no cadastro, não estou brincando. O crente está tão caloteiro quanto o ímpio, e tem pastor mais safado sem vergonha do que gente do mundo. Então o que fazer? Aí eu volto à pergunta que eu fiz para vocês refletirem: que tipo de papel que a igreja está fazendo na sociedade? Se aonde o mundo corrompido, que mente, rouba, não paga, mata, adultera, corrompe, faz tudo que não vale, espera de nós um exemplo para dizer não, o comportamento é esse, o padrão é esse, a minha vida é essa. Aí o mundo olha para nós e diz: eles são iguais a nós, eles pegam emprestado e não pagam, são caloteiros também, eles mentem também, eles falam palavrão também, eles ficam caídos nas festas, enchem a cara também. Aí o mundo diz assim: por que eu preciso desse Deus que ele professa acreditar, se na verdade eu acho que eu estou melhor que ele, porque ele ainda se obriga a ir num lugar todo domingo, eu sou livre. Olha que conflito. E essa é a mais pura realidade da igreja evangélica brasileira, eu não quero nem falar de fora. A igreja brasileira está um caos. Pastores estão contando cabeça de gado. E eu amo, gente, fazer o que eu faço. Só quero cuidar da pessoa e quero que ela seja membro da igreja se eu tiver a capacidade de saber o nome dela. Se eu não souber, não é minha ovelha. Para mim, pastoreio é assim. Aprendi isso com o Wilson Guimarães lá atrás, quando eu fui aluno dele. Se você não souber o nome da pessoa, do membro da sua igreja, você não é pastor dela. Não adianta chamar de querido, de amado, de não sei o que. É fulano. Essa pessoa tem nome, ela tem identidade. Deus deu para ela. Eu ando na rua e eu sei que a Valdira é a Valdira, que o Adalberto é o Adalberto, que o Rildo é o Rildo, e acabou, não tem conversa. Ou eu sei quem são as minhas ovelhas, ou elas não são as minhas ovelhas. E nós precisamos entender a relevância disso. Estou falando agora como pastor. Você como membro, você tem que entender a mesma importância. Se você não entender, eu como membro, eu tenho que viver um padrão de vida exemplar. Não porque eu sou membro, mas porque eu sou cristão. Porque Jesus é meu Senhor. Porque Ele morreu e ressuscitou na cruz ali para me dar vida, para me dar perdão dos meus pecados, para me levar para o céu. Eu tenho que viver uma vida de exemplo, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser padrão, e o padrão é Ele, não são as pessoas. Paulo diz: sede meus imitadores, e aí a gente poderia parafrasear assim: assim como sou de Cristo, porque ele diz: como eu sou de Cristo. E usar aqui o assim como não seria errado, porque é exatamente uma comparação. E claro que Paulo não estava dizendo: olha, eu sou igual a Jesus, mas Paulo estava dizendo: eu estou tentando todos os dias da minha vida, mesmo cometendo erros, tentando me tornar mais parecido com Ele. Essa deve ser a meta do cristão. E aí, então eu vou começar, porque eu só estava na introdução, estou empolgado hoje. Primeiro lugar, vou falar do tema óbvio: desperte antes que seja tarde. Você viu o que aconteceu com Sansão? Quem já tinha lido a história de Sansão aí? Você viu que ele achou que ele era o Sérgio Malandro, né? Com a Dalila, né? Ah, faz assim com o meu cabelo que vai dar certo. Aí ela lá acordava ele, aí ele não tinha perdido a força nada, e ia lá e batia nos caras lá. Ah, você está me enganando, você não me ama. Aí fazia de novo, até que chegou a hora do versículo 20. Aonde Sansão chegou no fundo do poço
da mediocridade, da ignorância, da promiscuidade. Eu vou tentar dar um resumo de Sansão, para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque depois eu não vou me detalhar tanto aí cada ponto. Sansão já foi um milagre de Deus, porque a mãe dele era estéril. Sansão é fruto de um milagre. Segundo detalhe, Jesus, todas as vezes que você ler no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor com a letra A maiúscula, isso nós chamamos de cristofania, ou seja, o próprio Jesus falou com Abraão, o próprio Jesus falou com Gideão, o próprio Jesus falou com a mãe de Sansão e depois com o pai dele. O anjo do Senhor, por isso que lá no final ele diz: nós vimos Deus. Nós vamos morrer. Ela fala: você é bobo, rapaz, se ele quisesse matar a gente já estava morto. Se ele veio falar com a gente, teve algum propósito. O cara é fruto de um milagre, a mãe era estéril. Deus vai e fala: você vai ter um filho e ele será nazireu. Gente, isso aqui é a ponte para a igreja, porque a ideia do nazireu é que o nazireu deveria viver uma vida separada, uma vida santa, uma vida diferente do resto do povo, uma vida consagrada. Deus já estava estabelecendo claramente qual seria o padrão de vida de Sansão. Ele não vai tocar nisso, ele não vai fazer isso, ele não vai cortar o cabelo, não sei o que, parará, 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 parará. Ele é meu. Foi isso que Deus falou para a mãe e para o pai de Sansão. E é interessante porque a gente vê na história de Sansão que nada disso aconteceu depois. O começo foi legal. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele saiu como um juiz defendendo Israel, para libertar Israel. Comecinho ali só. Dali para frente, meu irmão, é só desgraça na vida dele, porque ele escolheu. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas vai ter textos ali no meio que vai dizer: os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Então tá vendo, pastor, como Deus abençoa eu ir lá no mundão buscar alguém para namorar, para casar, porque isso vem do Senhor? Usa texto fora de contexto para fazer um pretexto para você usar para a tua vida, que você vai se enrolar. Sabe o que significa isso? Que Deus, conhecendo sua vida, Ele sabe o que você vai fazer até o último dia da tua existência. E apesar das tuas burradas, Ele vai continuar sendo soberano e cumprindo os desígnios dEle, mesmo que você decida não seguir completamente o caminho que Ele vai fazer. Ou seja, Ele vai continuar sendo Deus apesar de você. Porque Deus não se limita às minhas imperfeições para governar sobre a terra. Porque se Ele fizesse isso, Ele não governaria. Então quando a gente lê a vida de Sansão, a gente pensa então, as escolhas dele no final, ele foi um herói. De fato foi, e está citado lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Ele teve fé. No final da vida dele, ele foi o cara mais crente do mundo. Porque perdendo tudo, não tendo mais nada, vivendo como um escravo, bobo da corte, cego, sujo, talvez até nu, sendo ali objeto de zombaria dos seus senhores agora, ele, ao invés de ser o libertador, era o escravo. Mais uma vez ele fala com Deus, e como Deus é misericordioso, Deus ouve. Agora, a vida de Sansão não é exemplo para ninguém que queira viver uma vida louca e apesar disso achar que Deus está gostando e está batendo palma, porque não é. O exemplo é exatamente o seguinte: apesar dos seus atos falhos, Deus vai continuar sendo Deus e sendo soberano e fazendo tudo o que Ele quer, com ou sem a sua ajuda, porque Ele não depende de você, Ele deseja contar com você. São duas coisas distintas. Deus, Ele não depende de ninguém, Ele é Deus, mas Ele diz assim: Rubinho, eu quero contar com você, caminhe comigo. E aí eu posso decidir caminhar com Ele ou não. Bom, se não bastasse, existiam
algumas regras claras. Israel nunca deveria se contaminar com outros povos. O que Sansão já faz no começo da carreira? Quebra 2 princípios. Vou tentar abençoar alguém agora eu vou tentar, de verdade. Eu não vou tentar achar a segunda família hoje para mim. Calma. Qual um dos mandamentos mais importantes que Moisés ensinou para o povo? Calma, não espiritualiza demais, tenta pensar na relação humana. Vamos, gente, fala alto. Espiritualizaram. Amar o próximo até passou perto, mas não é. Eu vou dar uma dica. O apóstolo Paulo fala sobre ele lá em Efésios. Nossa, eu dei de graça agora para vocês aqui, ó. Os pastores valem também, ué. Se vocês quiserem falar, vocês vão ganhar bênção. Tudo bem, ninguém vai falar, falo eu de novo. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. E a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. O que o espertão faz? Chega no pai e na mãe e fala: arruma essa mulher filisteia para mim como mulher. Porque quem arranjava casamento naquela época era pai e mãe. Tinha que pedir para o pai e para a mãe lá. Filho, mas não tem ninguém no povo nosso. Ele não honrou seus pais. Buscou fora. Tocou em cadáver. Fez jogos. Fez tudo errado. Tentou casar com a primeira, deu ruim, teve que matar um monte de gente. Ele estava vingando e tal. Ele fez no momento errado e do jeito errado. Segundo, se uniu a uma prostituta. Isso está mais para frente, eu já estou resumindo a vida dele só para me ater aos pontos. Terceiro, saiu da casa da prostituta e se apaixonou pela Dalila, que pelos estudos demonstra que deveria ser uma outra prostituta. O grande juiz de Israel era um depravado. Vivia no meio de orgias. Em vez de ser o separado, era o depravado. E o que o juiz fazia, o povo seguia. Quando Débora foi a grande juíza e a líder, o povo venceu. Enquanto Gideão fez o que Deus queria, o povo venceu. Quando os juízes de Israel faziam aquilo que não agradava a Deus, o povo voltava para o cativeiro, para a escravidão. Então Sansão teve todas as oportunidades, um nascimento espiritual extraordinário, ele teve, é um milagre. E aí eu já entro no primeiro aspecto aqui. O nosso novo nascimento também é sobrenatural, é um milagre. Querido, se você está em Cristo, o que o apóstolo Paulo fala? O texto está depois, mas eu já vou citá-lo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que tudo se fez, as coisas velhas já. Ou seja, em Jesus você tem a oportunidade de começar do zero. A minha pergunta: por que a maioria dos crentes não deixa de viver a velha vida? Se Paulo está dizendo que se você está no Cristo, em Cristo, você é novo. Ele te faz novo, Ele te dá a oportunidade de ter novos comportamentos, de viver tudo novo na sua vida. Por que você continua fazendo tudo errado? Porque se eu estou em Cristo, eu continuo me comportando como se eu não estivesse? Porque foi exatamente o que Sansão viveu. E olha só o que diz o texto lá de Juízes 13, 17, 18. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Eles não tinham condições de entender quem era Deus, quem era Jesus. Agora o profeta Isaías, lá um pouco lá na frente, alguns séculos depois, o que Isaías vai dizer? Vai profetizar: porque um menino vos nasceu, sim, um filho se vos deu, e ele será chamado Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, esse nome ainda, mesmo quando Isaías está profetizando acerca dele,
Não era possível de se entender. Agora lá em Gálatas 4:4, não está aqui, o apóstolo Paulo escreve: pois na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, a esse mundo. No momento certo, Deus revela, no kairós de Deus, na intervenção divina na história humana, Deus insere o Cristo, o Salvador, o seu único Filho na vida humana. Ele torna o seu Filho carne, através de um nascimento humano. E ele diz: agora a história da humanidade muda. E é interessante nós pensarmos nisso, porque o nascimento de Jesus foi um milagre. Ele foi concebido pelo Espírito Santo em Maria, ela era virgem. Ela não teve relações com José antes de ter Jesus, depois ela teve outros filhos. Isso está na Bíblia, tá, gente? Antes que você pense que é uma invenção. Ah não, pastor, é primo, é amiguinho. Não, é irmão, tá? João Batista era primo, e aí a Bíblia diz que é primo. É diferente. Mas até lá foi sobrenatural. Foi um nascimento extraordinário, foi um milagre. E quando Jesus morre e ressuscita na cruz, Ele nos dá a mesma oportunidade de nós vivermos agora esse milagre, porque a humanidade que estava caída, agora consegue entender um nome que estava além do entendimento, porque quando o nome de Jesus é pregado, todo joelho se prostra, toda língua confessa, porque quando você ouve o nome de Jesus, ele muda a história de uma pessoa. O nome de Jesus muda a história de um assassino, de um adúltero, de um mentiroso, de uma prostituta, de um mendigo, de um milionário, seja a posição social, o status, a condição acadêmica, o trabalho, a estrutura familiar, não importa. Quando uma pessoa, um ser humano, ouve a palavra de Deus, e essa palavra entra no coração dessa pessoa, e essa pessoa ouve o nome de Jesus, esse nome é capaz de tornar uma pessoa uma nova criatura. Sansão tinha a oportunidade de começar a ser uma luz para o povo de Israel, ele não aproveitou. Jesus veio ser o quê? A luz, não só para Israel, mas ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Agora nós não estamos falando de um juiz que iria libertar apenas um povo, nós estamos falando do Deus poderoso, todo poderoso, que veio para libertar toda a humanidade que estava escravizada, rendida ao pecado. Segundo, existe um propósito no nosso novo nascimento. Assim como existia um propósito na vida de Sansão, e Deus deixou claro, Deus deixa claro para nós também esse propósito. Ele diz assim no versículo 5 de Juízes 13: não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus de nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Outra coisa interessante que eu achei, é que o voto de nazireu, ele poderia ser temporário, ele poderia ser uma separação temporária, tem uma duração, eu vou por um período me consagrar a Deus, depois daquele período eu volto à vida normal. Ok, está lá no Antigo Testamento, é ensinado. Quando Deus diz, ele vai ser nazireu, desde o nascimento, Deus está dizendo o seguinte: Sansão vai ser santo, separado por toda a sua existência. Do seu nascimento à sua morte, Sansão é meu. E aí quando a gente remonta para a igreja, Jesus não morre para te comprar parcialmente, Alex. Jesus não morreu para perdoar, Ailton, parcialmente os seus pecados. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, quando o seu sangue verte na terra, porque a terra clamava pela justiça, a desobediência que brotou daquele fruto lá no Éden,
aonde Deus disse: o homem não vai comer da árvore da vida, porque se ele comer do fruto da árvore da vida, ele vai morrer eternamente, porque viver para sempre naquele contexto significaria morrer condenado por toda a eternidade, porque não haveria possibilidade de redenção. Por isso é que Deus expulsa o homem do jardim, porque agora o homem sabia a diferença entre o bem e o mal. Agora, se ele não fosse resgatado, ele viveria para sempre com a sua natureza voltada à prática da maldade. E nós vemos isso quando nós vemos o primeiro homicídio na Bíblia, entre dois irmãos, quando Caim mata Abel, logo no início das coisas, depois da desobediência. Nós já vemos a desgraça que o pecado provocou na história humana. Agora, quando Cristo vem então para mudar, para reescrever essa história, Ele vem para trabalhar exatamente nessa perspectiva. Tem propósito na sua nova vida. Deus tinha um propósito na vida de Sansão, era usar Sansão como libertador de Israel, como um exemplo, como uma referência. Quando as pessoas olhassem para Sansão, elas entenderiam que valia a pena servir somente a Deus. A pergunta, igreja, que eu faço hoje: quando o mundo está olhando para nós, o mundo consegue enxergar propósito de Deus em nós? Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu volto a frisar. Uma certa irmã numa certa cidade, uma vez numa situação, bateu o carro. Isso o esposo dela na época me contando. E crentes, pessoas de igreja, né, membros de igreja. Hoje em dia chamar de crente evangélico é meio estranho. Cristão então é mais difícil. Membros de uma igreja evangélica. E esse irmão me contou que a esposa bateu o carro. E aí o rapaz que tomou a batida no carro foi com a mãe lá para conversar, lá para eles acertarem. E quando o esposo tentou intervir, dizendo: tudo bem, minha mulher passou no farol vermelho, ela estava errada, mas você não tem o seu documento está vencido, então teu carro não podia estar transitando, então não vou pagar nada. Aí começou aquela discussão, aquele negócio. Aí chegou uma hora, o marido entrou para dentro da casa. O mais legal de tudo foi a irmã. Essa irmã tinha muitos sonhos, revelações. Deus falava muito com ela. Toda vez, eu já contei para os mais velhos aqui, toda vez ela tinha sonho que a igreja lá na outra cidade lá que eu já passei algum tempo atrás antes, não importa onde, eu já passei em algumas cidades, então tudo bem. Toda vez ela sonhava que na igreja se levantava uma assembleia que ia me mandar embora da igreja, porque ninguém mais gostava de mim, só um irmão da igreja me defendia. E normalmente era nos meus dias de folga ou quando eu estava de férias que ela mandava essas revelações pelo Messenger para mim. Bom, resultado, essa espiritual, quando o cara chegou: não, mas a gente precisa resolver. Essa mulher começou a chorar e a gritar no quintal da casa: eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não tenho mais razão para viver. Aí o filho e a mãe vêm: calma, moço, olha, você precisa de Jesus na sua vida. Se você tiver Jesus no seu coração, você vai ter propósito para viver. E a imbecil era membro da igreja há pelo menos uns 15 anos só. Eu usei imbecil pelo tempo de membresia, porque não deu para usar uma palavra mais educada. Só 15 mais ou menos. Ela não tinha propósito para viver, ela queria morrer. Ela queria se jogar da ponte, quer bater um carro. E aí talvez um outro crente andando errado também, glória a Deus, aleluia, porque Deus é bom. E sabe como é que é, né, Jesus? A gente faz umas gambiarra gospel aqui, tá tudo certo. Foi lá evangelizar a irmã. Olha que legal. O que o mundo está vendo na gente, gente? Será que os teus vizinhos, os nossos vizinhos, estão enxergando a luz de Jesus em nós? Porque o propósito de Deus para Sansão era claro, assim como o propósito de Deus para a igreja está claro em Cristo. A igreja precisa levar a mensagem da cruz ao mundo que não conhece a graça e o amor que já foi revelado para nós. Tem duas coisas que tem que constar na minha mensagem e na tua mensagem para o mundo: amor e graça. Qual é a tua pregação hoje para o mundo? Que você faz de boca fechada através das suas ações.
Qual é a tua mensagem? Esse mês a gente está falando de despertar do coma. Sansão acordou tarde. Ela já tinha cortado o cabelo dele. Sabe o que era cortar o cabelo ali? Vamos ser sinceros, gente. Vocês acham que Deus precisava de cabelo para dar força para o homem? A questão estava no que Deus disse e não no objeto. Às vezes a gente está mais preocupado com as coisas do que com os princípios. Deus, ele requer obediência, não sacrifício. Deus, ele quer que a gente obedeça a Ele e defenda no nosso coração os princípios que a palavra de Deus nos ensina e vivamos por Ele. Só isso. Nós temos vários pregadores de uma fé que talvez nem eles mesmos vivam. Outro dia, conversando com o irmão, trocando uma ideia pela internet, me mostrou um negócio interessante, a gente trocando ideia, e eu compartilhei com ele exatamente isso. Eu acho que esse cara talvez nem prega na rua, esse cara acho que nem fala de Jesus para ninguém, meu. Porque a ideia do cara é muito imbecil. Ele defende uma causa que não traz salvação, ele só está falando de desgraça. Mas a Bíblia diz que nós temos que levar a mensagem da graça. E quem disse isso para nós foi o próprio Senhor Jesus, Mateus 5, olha o que diz lá. Versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Gente, presta atenção nessa expressão aqui que Jesus usa, ela é forte. E pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Boas obras aqui você pode chamar de duas coisas. Primeiro, é uma boa ação mesmo. Comprei comida para alguém, ajudei alguém. B, que serve tanto quanto aqui, suas ações. Porque Paulo vai escrever lá em Coríntios, o tribunal que o crente passa, que é o tribunal de Cristo. Pois todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para prestarem contas das suas obras, quer sejam elas boas ou más. Então Jesus está dizendo que a missão da igreja é resplandecer as boas obras. Se o mundo vê você fazer diferente do que todo mundo faz, o mundo diz, você é diferente, eu quero ser como você. Pastor, tem gente que ama o pecado. É lógico. Nunca experimentou algo melhor? Quem aqui já comeu, tipo assim, um sorvete gostoso, muito bom? Aí você tomou esse sorvete. Por falta de opção, uma vez no aeroporto só tinha esse lugar, e eu fui obrigado a pagar um preço que jamais eu pago na minha vida. Hoje eu passo na frente do lugar e eu não compro. Se alguém me dá, eu pergunto, você tem certeza? No outro lugar dá para comprar 5, que é o valor desse. Mas eu só vou te exemplificar. Não vou falar o nome aqui que eu não estou fazendo merchan e não ganho nada para isso. Tem uma certa marca aí, os caras têm um carrinho tal em shopping, aeroporto, que eu sempre tinha olhado os caras, o cara fica até de chapeuzinho de italiano, um negócio diferentão. E nas umas férias lá atrás nossas, a gente estava no aeroporto, para ir para um lugar, esperando o voo, e eu comprei sorvete para as meninas. Cheguei lá, as minhas querem sorvete e tal. O cara falou, tem essas 3 opções. Eu falei, elas querem uma bola só. Uma bola, irmão, dava para comprar um pote, só para você ter uma ideia. Era muito caro. Na volta que eu passei pelo mesmo lugar, eu falei, por ali, ó. Só que eu experimentei o danado lá. E ele é 10 vezes mais gostoso que o do pote. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo tão bobo. Sabe por que o mundo ama o pecado? Porque é a única coisa que o mundo aprendeu a amar. Quando você oferece verdadeiramente o amor de Deus para uma pessoa,
A Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede todo entendimento, ele está acima de qualquer compreensão humana. O amor de Deus é maior que tudo. Quando você apresenta o amor de Jesus para uma pessoa, ele é mais legal que o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado só pode produzir ele só pode saciar temporariamente uma pessoa. Vamos lá. Quem vai usar droga ou encher a cara ou ir para uma casa de prostituição, para pornografia ou para qualquer outra coisa, quanto tempo dura aquilo? Aquela satisfação, o prazer? Talvez alguns instantes, algumas horas, não sei, mas vai passar. E quando passa, para quem vive no mundo, o vazio. Para quem é cristão, o vazio e a culpa. Se lidar com vazio, meu irmão, já é difícil. Vazio e culpa é hiper mega das galáxias, top pior de tudo. Porque você sabe que aquilo é muito ruim e que você aprendeu a não fazer mais aquilo e você se sente muito culpado, envergonhado e você não sabe achar o caminho de volta. Mas tem caminho de volta, fique tranquilo. Para você que já é crente. Mas eu estou falando exatamente disso para quem ainda não é. Porque se você apresenta o amor de Jesus para uma pessoa e o amor de Deus inunda o coração dela, sabe qual que é a primeira coisa que sai do coração daquela pessoa? O vazio. Porque no lugar do vazio, Jesus coloca um negócio que aí ele diz que o mundo não pode dar. Eis que vos dou a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus, quando entra no coração de uma pessoa, ela supre tudo, ela preenche tudo. Ela não te torna perfeito e impecável, mas ela te torna alguém satisfeito. A satisfação do pecado passa, a satisfação em Cristo, ela é permanente. E eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha como Jesus faz o paralelo. Ele diz que a paz dele é suficiente para a gente viver as agruras que a vida nos produz, e as injustiças que a vida produz também. A paz de Jesus é suficiente para fazer isso. E aí por isso que Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, eu coloquei o meu amor em vocês, vocês agora têm o tempero certo que pode trazer sentido para a vida das pessoas. Mas se o tempero de vocês não estiver temperando, não vai servir para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. A palavra pisado aqui, ela pode dar uma compreensão de desprezado, invalidado, indisponibilizado, não serve para nada. E aí eu me remeto a uma outra parábola que já foi pregada há uns dias atrás, daquela figueira frondosa cheia de folhas, mas aonde não foi encontrado nela fruto. O que o Senhor daquela terra diz? Por que inutilizar a terra, o espaço? Eu quero colocar algo aqui que produza. Jesus quer cristãos, filhos que produzam, que acordam do coma espiritual, do sono, e que comecem a falar do amor dele para as pessoas que estão perdidas lá fora. Terceiro, só vai até 4, tá? Mas eu prometo que agora vai rápido. Nossas decisões devem refletir a nossa nova vida. Aqui eu já contei o resumo, por isso que eu disse que vai rápido. Juízes 14, 1 e 2, o que diz lá? No 13 ele nasce, Deus fala, o Espírito de Deus se apossa dele, o negócio começa legal. O capítulo 14 começa a desgraça na vida de Sansão. O que diz o texto aqui? Agora dá para ler junto, vamos lá.
Vamos descansar a voz um pouco. 1, 2, 3. Sansão. Eu já falei isso antes, mas vou repetir a frase. Mesmo diante de decisões equivocadas da nossa parte, vale ressaltar que Deus não deixará de cumprir seus planos na vida das pessoas. Porém, precisamos estar conscientes de que tudo que decidimos em nossas vidas produzirá consequências boas ou más. O que Jesus falou? Que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai. Plantio, colheita. Decisões. Decisões são sementes. Um pastor que fundou a igreja de Botucatu dizia que palavras são sementes. Também concordo, não discordo dele. Quero mudar um pouco a ideia. Decisões são sementes que são disponibilizadas por Deus diariamente nas nossas mãos, para que a gente possa diariamente fazer bom ou mau uso delas. O problema não está na semente, está onde você planta, como você planta e de que forma você cuida dela. Deus vai te dar todas as possibilidades de você fazer o seu melhor, mas a decisão de fazer o melhor pertence somente a você, exclusivamente a você. Os princípios e valores dados por Deus a nós não podem ser compartilhados de qualquer maneira. Devemos guardar os nossos corações das Dalilas, ou seja, eu quero chamar aqui as Dalilas de decisões. Dalila foi uma decisão final de Sansão, não teve volta dali. E aí ele diz o que aqui? Que podem gerar vida ou morte, crescimento ou destruição, e eu escrevo abaixo: jamais devemos abrir mão do que Deus tem nos dado. Você nunca pode abrir mão do que Deus já fez na sua vida. O que faz a gente cair é a gente esquecer de onde Deus nos tirou. Tem gente que diz assim: ó, eu não falo, não gosto nem de me lembrar do meu passado, porque não me faz bem. Tem duas questões aí. Val e Fabinho são psicólogos, vão poder me ajudar. Quando algo que você se lembra de lá de trás não te faz bem, é porque você não resolveu, não está bem resolvido. Com Deus, inclusive, deveria ser mais fácil, porque se foi algo que você fez de errado, se Ele te perdoou e você entendeu o perdão, você se sente perdoado e segue em frente. Você não deveria ter problema de culpa após a conversão, a não ser que você de fato não tenha se arrependido verdadeiramente. Porque arrependimento e culpa são sentimentos que não podem caminhar juntos. Porque a culpa é a presunção do erro cometido e, obviamente, a falta do que traz a mudança, que é o arrependimento, que é a mudança de trajetória, a conversão. Fazia, não faço mais. Então a culpa é quando eu continuo fazendo mesmo sabendo que eu estou no trajeto errado. É interessante, porque Jesus ele faz uma proposta lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus não joga fácil com a gente. Ele nunca disse que seria fácil. O evangelho barato que está sendo pregado, ó, vem para cá que você vai ser curado, ficar rico, vai ter tudo que você quer e tal. Deus é um empregado e você é senhor. Isso não é evangelho. Isso aí é teologia da prosperidade, é outra coisa. Evangelho é Mateus capítulo 7, 13 e 14. O que diz lá? Por onde que a gente tem que entrar? Pela porta, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para onde? E são muitos que entram por, como é estreita a porta e apertado o, que leva para onde? São poucos os que há, porque isso é uma decisão. Entrar é um verbo, certo, Paulo? Eu entro
aonde eu quero. Você escolhe a porta que você quer para entrar. Você escolhe o caminho que você quer para trilhar. O diabo não tem culpa das suas decisões, Deus não tem culpa das suas decisões, as pessoas não têm culpa das suas decisões. Pare de jogar no mundo e em toda a existência do universo, tentando ser um pouco mais genérico para não perder tempo, as suas mazelas. As suas decisões foram tuas, ninguém botou uma arma na tua cabeça para dizer, vai lá e peca. O diabo dá ideia, quem executa é você. As pessoas te influenciam, mas quem faz a burrada é você. Deus te diz para obedecer, mas quem escolhe ou não a obediência é você. Então o evangelho não tem caminho fácil. Sansão só tinha um caminho, da obediência. Ele não tinha opção, ele tinha que ser separado, ele tinha que ser referência. Ele não podia se envolver com prostitutas, ele não podia sequer casar com uma mulher de outro povo. Ele tinha que ser separado para Deus. A igreja não pode se prostituir com o mundo. A igreja não pode buscar nas Dalilas o seu estilo de vida. E eu falei aqui dia 31, alguns não estavam, mas eu volto a repetir, estava na gravação lá que eu mandei na transmissão ao vivo. O nosso povo está mundano. O povo de Deus está mundano, carnal. Ficou tudo normal, gente. Não pode. Está errado. Deus não se agrada. Nunca se agradou e nunca vai se agradar. Deus não se contextualiza, porque Ele é eterno. Contextualização tem a ver com temporalidade. Deus é atemporal, Ele está acima do tempo. Então Ele não precisa se amoldar. Nós precisamos viver como Ele quer. E as nossas decisões vão refletir isso. Por último, não desperdice o que Deus te concedeu. Versículo 20. Gente, isso aqui deve ter doído tanto quanto o galo cantou pela terceira vez e Jesus olhou para Pedro. Sabe por quê? Vocês sabem qual que é a pior parte dessa história aqui? Sabe qual é a pior parte? Ou melhor, não sei, mas eu quero falar da vida de Sansão nesse sentido. É que Sansão sempre soube quem Deus era. Ele era nos dias atuais, um cristão ateu. Vamos falar daqui a alguns meses sobre essa temática. Ele conhecia, mas não vivia segundo o Deus que ele dizia conhecer. Ele fez coisas extraordinárias. Ele tinha uma força incomum, ele sabia que aquilo não vinha dele. Não existia ninguém na face da terra como ele. Deus deu para ele aquilo de forma única. Assim como Pedro andou sobre as águas de forma única. Está vendo a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, como elas se encaixam? Deus torna o cara mais forte, ele seria o Hércules aí da mitologia, o Sansão aqui. Ele foi o cara mais forte, ele podia fazer qualquer coisa, mas porque Deus tinha dado esse presente para ele, e Deus tinha dado com um propósito. Deus falou: Sansão, eu vou te dar isso para você libertar o meu povo. Você não vai precisar depois, como fez Gideão com os 300, ou como fez tal, você sozinho vai mostrar para as outras nações quem eu sou, porque sozinho você vai trazer a libertação para Israel. E Sansão pega tudo que Deus dá para ele, o seu voto de Nazireu, o seu milagre de nascença, a sua separação, a sua força, e ele troca tudo isso por lixo, por promiscuidade, pela vida no pecado. Pedro trocou o Lázaro ressurreto, o andar sobre as águas, o filho da viúva de Naim ressuscitando,
aquela menina filha de Jairo ressuscitando. Pedro viu várias ressurreições, não só de Lázaro. Pedro viu curas espetaculares, paralíticos, cegos. Pedro desafiou a lei da física, ele andou sobre as águas. E disse naquela fogueira para uma serva e para um monte de soldados e pessoas: eu nunca conheci esse homem. E Sansão, com tudo que ele tinha, quando ele se deitou com Dalila, quando ele se deitou com a outra prostituta, quando ele desceu a Tímina para buscar aquela mulher filisteia, quando ele tocou no cadáver daquele leão para comer aquele mel, quando ele vendeu todos os princípios e valores pelos quais Deus tinha inserido com tanto amor no coração dele, ele fez a mesma coisa que Pedro. Ele jogou na lata do lixo todas as experiências com ver Jesus naquele momento. E ele disse: eu nunca conheci esse homem. E Sansão faz isso quando ele diz para Dalila: é só cortar o meu cabelo que a minha força acaba. E ele pensou que Deus ia continuar brincando com ele de ser Deus. Só que Deus não está brincando. E chega uma hora que o nosso cabelo é cortado. A honra, os princípios, os fundamentos. E o Salmo 11 diz: se os princípios, Salmo 15, 11 se eu não me engano, 11, 15, agora eu não vou saber precisar. Se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Acabou para Sansão. Para Pedro naquele momento tinha acabado também. O galo cantou 3 vezes. Jesus passou, olhou para Pedro. Pedro chorou. Você sabe que Sansão não teve a chance de chorar como Pedro, mas foi pior, porque ele foi espancado e levado. Então agora foram arrancados os 2 olhos de Sansão. Ele se tornou bobo da corte, começou a rolar uma pedra de moinho como escravo. O pessoal, o texto diz que os líderes levavam ele para divertir o povo. Ele virou um bobo da corte. E no final das suas forças, da sua vida, Deus é misericordioso. O cabelo voltou a crescer. Tem uma lição aí do cabelo crescer, gente boa. O tempo passa. Deus ensina através da dor. O tempo é um dos maiores professores para cada um de nós. A aprender a dar valor para aquilo que passou. Eu gosto muito da música do Paulo César Baruch, Flores em Vida. Porque ele diz: eu já não alcanço o passado, meus limites eu conheci. O hoje é tudo que eu tenho, isso eu aprendi. Porque já passou, não faço mais. O passado já foi. O presente é agora. O futuro eu posso construir. As minhas decisões vão nortear isso. Aí Sansão toma uma decisão. O cabelo dele volta a crescer. Ele volta a se lembrar de quem ele já foi um dia. E quem sabe você já foi um dia. Já fez um dia. Mas está lá no passado. E aí mais uma vez, pela última vez, ele diz: Deus, me dá forças para eu acabar com esse povo aqui. E ele estava no meio das 2 colunas centrais. Colocaram ele no lugar errado. Para eles, né? E Deus dá mais uma vez a força a ele. Deus restaura ele. Pela última vez, para dizer o seguinte, meu irmão: você vai ter uma chance. E depois acabou para você. Ali ele entra na galeria dos heróis da fé. Porque ele creu em Deus. Ele clamou a Deus. Na angústia dele, na humilhação, no pior da sua vida, ele ainda sabia que Deus existia, que poderia ouvi-lo. E Deus dá a força de novo para ele. E ele derruba aquelas colunas e acaba com tudo. Aí eu vou para Pedro agora. Pedro estava arrasado, destruído. Negou o Messias. Negou quem ele tinha dito: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Morrerei por ti, irei para a cadeia por ti, eu vou dar a minha vida por tua causa. E Jesus disse para ele: você vai me negar, cara, mas quando você se converter, é legal, gente, vai ler o Evangelho de Lucas, vai ler lá, Jesus usa a palavra exata: quando você se converter.
Pedrão, até agora você só brincou de ser crente. Você vai ver o que é ser crente quando eu morrer e ressuscitar. Quando o meu Espírito Santo vier sobre você, você tiver o teu coração restaurado, você sentir o meu perdão sobre a tua vida, Pedro, você vai entender o que significa ser meu discípulo, ser a pedra, ser o fundamento, a rocha, ser o cara da referência, onde aquelas 3.000 pessoas vão se converter com a tua pregação. Jesus não disse nada disso para ele, só que isso aconteceu. Jesus restaura Pedro. Pedro estava também arrasado, vivendo no meio. Ele talvez seria o maior entre os discípulos em ações. Monte da Transfiguração, andou sobre as águas. Ele talvez seria um dos maiores ali. E estava arrasado porque ele agora era o menor. O pior se enforcou, o menor ficou de lado, e os outros ali pescando com ele sem saber o que fazer. Jesus chega, troca aquela ideia, mostra para Pedro qual era o verdadeiro amor que Pedro sentia por Deus. E Jesus disse: isso me basta, Pedro, é isso que eu sempre quis de você, a tua sinceridade, Pedro. Eu não quero você um super-homem, eu quero você o Pedro, porque para mim basta você, Pedro, porque aí eu vou conseguir usar você como eu desejo. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus não usa as nossas perfeições, Ele se utiliza das minhas limitações para mostrar que Ele é Deus apesar de tudo e de todos. E às vezes a gente está querendo se tornar Superman. Você quer virar o incrível Hulk para ser crente, meu irmão, e você só precisa ser você mesmo. Você quer ser o mais espiritual, você quer ser o melhor, e Deus só quer você, porque o poder dele vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas, porque isso é graça. Eu sei que muitos aprenderam que ser alguém para Deus é você tem que ser o top das galáxias. Para Deus, o top das galáxias é aquele que se ajoelha no chão, bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O top das galáxias para muita gente é o cara que sapateia, sai voando, tem revelação, faz tudo, acontece. E o melhor para Deus é aquele que se põe no chão, que sabe que Deus é Deus, que Ele é pecador, e que tudo que Ele for fazer, se não for pela graça dEle, pelo poder dEle, pela misericórdia dEle, nada pode fazer, porque Jesus disse: sem mim, nada vocês poderão fazer. É o cara que entendeu o que significa ser humilde, que significa, e aí Pedro entendeu a lição. Aí ele entendeu que ele não amava Jesus como Jesus amava ele, mas o amor de Pedro era suficiente para Jesus. E aí Jesus aperfeiçoou as limitações de Pedro, e aí ele torna Pedro um dos maiores pregadores do Novo Testamento. 3.000 almas se convertem aproximadamente na primeira pregação dele. Meus irmãos, finalizo dizendo para vocês, Paulo dá um conselho aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Gente, hoje eu não vou fazer apelo emocional, mas vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Eu quero roubar mais uns 8 minutinhos de vocês aqui, importantíssimos. Eu quero orar por vocês. Queria que você fechasse os teus olhos. Se você conseguir achar a música Flores em Vida aí, meu querido, pode colocar, por favor, que eu queria que você ouvisse essa letra. E enquanto ele está achando lá, eu só vou colocar aqui, depois nós vamos orar. Se você sentir durante esse momento de reflexão, a música não é para te emocionar, é para você pensar. Porque você já sabe quem você é e o que você está fazendo. Agora é hora de botar a ideia em ordem. Se você entende que você não está fazendo o que Deus deseja, você de repente está vivendo de uma forma muito solta, e que você precisa voltar o teu olhar para o Senhor, da maneira como você está vivendo, aí sim eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui para frente. Se alguém quiser entregar a vida para Jesus hoje, vou te fazer um desafio bem grande. Se você ainda não fez isso, você vai sair do teu lugar e vir bem pertinho aqui. Se você já é crente,
e você quer renovar alguma coisa com Jesus, você também vem para frente e fica aqui no meio aqui para a gente orar. Mas se alguém fala, não, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, aí você vem bem aqui na frente para eu te identificar, para alguém chegar perto de você e orar por você. Nós vamos orar por você. Uma pergunta: o que estamos fazendo com o que Deus tem nos dado? De que maneira eu e você estamos vivendo a nossa vida com Jesus? Feche os teus olhos e ouça essa canção. E se depois você quiser vir aqui entregar a tua vida para Jesus, venha aqui bem para frente. Se você quiser que a gente ore com você, meu irmão, depois você sai do teu lugar e já se encaminha aqui para frente para nós orarmos. Se você quer fazer isso hoje, a gente faz um pouco diferente aqui. Levanta a sua mão onde você estiver. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, se você está aqui hoje e falou, eu não aceitei Jesus ainda na minha vida, eu quero entregar minha vida para Jesus, meu coração para Jesus, eu quero pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Se tiver alguém que ainda não fez isso aqui, só levanta a mão onde você estiver sentado aí para eu poder te ver. Se você ainda não fez isso, se não, ouça essa canção agora e depois, durante essa canção, você pode se dirigir aqui para frente. Se você quer que eu ore por você nessa manhã, em nome de Jesus. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. Hoje é tudo que tenho, isso eu entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Se você deseja que a gente ore com você, sai do seu lugar e vem aqui pra frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Sei, já não são meus, você quer mudar a sua história, tempos que não mais voltam. É hoje. E então, o que eu fiz por mim É hoje. e por quem amei? Deixa o Senhor encher o teu coração Só com a alegria dele. desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. Hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Nós vamos orar nesse momento. Coloca diante de Deus o teu coração e tome uma decisão nessa manhã. Diga para Ele: Senhor, eu quero te servir, eu quero viver segundo os teus planos para a minha vida. Eu quero viver segundo a tua vontade para a minha vida. Eu não quero mais viver a minha própria vida, eu quero viver a tua vida em mim. Eu quero o teu coração em mim, Senhor. Eu quero os teus planos para a minha vida. Eu quero me entregar à tua vontade. Faça essa oração nessa manhã. Senhor, nós queremos colocar cada vida nas tuas mãos. Eu não sei o que cada um precisa,
mas eu sei que o Senhor conhece o intento e a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu peço, Senhor, que a tua boa mão, a tua graça, ela venha, Senhor Deus, como um refrigério nessas vidas. Que ela venha, Senhor Deus, como um tempo de cura. Que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga alegria, que os corações tristes, vazios, possam se encher da tua paz. Traz, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento. Traz a cura que os teus filhos precisam. Traz, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles e através da vida deles. Move todas as coisas, Senhor, nesses corações. Que eles possam sentir nesse momento, Pai, aquilo que o Senhor deseja que eles sintam. Que o Senhor possa renovar as forças. Que o Senhor possa trazer a verdadeira alegria para o coração. Que o dinheiro não compra, que o mundo não dá, mas que só o Senhor pode nos oferecer. Coloca as tuas mãos sobre cada coração nessa manhã. Traz, meu Deus, a tua restauração. Traz, Senhor Deus, a tua boa mão sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.